O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 46 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos na primeira parte do Catecismo, a profissão de fé. Na segunda sessão, que trata dos símbolos da fé, e dentro da segunda sessão estamos no capítulo 1, Creio em Deus Pai. Hoje faremos a leitura dos números 337 a 354. Segundo, o mundo visível. Foi Deus mesmo quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, diversidade e ordem. A Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente como uma sequência de 6 dias de trabalho divino que terminam com o descanso do 7º dia. O texto sagrado ensina a respeito da criação verdades reveladas por Deus para a nossa salvação, que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, seu valor e sua finalidade, que é a glória de Deus. Não existe nada que não deva sua existência a Deus Criador. O mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Todos os seres existentes, toda a natureza, toda a história humana tem suas raízes neste acontecimento primordial, a própria Gênese pela qual o mundo foi constituído e o tempo começou. Cada criatura possui bondade e perfeição próprias. Para cada uma das obras dos 6 dias se diz: "E Deus viu que isto era bom." Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis e ordens específicas. As diferentes criaturas, queridas em seu próprio ser, refletem, cada uma a seu modo, um raio da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. Por isso, o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura, a fim de evitar o uso desordenado das coisas, que menospreze o Criador e acarrete consequências nefastas para os homens e o meio ambiente. A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a pequena flor, a águia e o pardal, as inúmeras diversidades e desigualdades significam que nenhuma criatura se basta a si mesma, que só existem em dependência recíproca para completarem-se mutuamente a serviço umas das outras. A beleza do universo, a ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres e das relações que existem entre eles. O homem as descobre progressivamente como leis da natureza. Elas despertam a admiração dos sábios. A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador. Ela deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência do homem e de sua vontade. A hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias, que vai do menos perfeito ao mais perfeito. Deus ama todas as suas criaturas, cuida de cada uma,
até mesmo dos pássaros. No entanto, Jesus diz: vós valeis mais do que muitos pardais. Em Lucas capítulo 12, versículo 7. Ou ainda, um ser humano vale muito mais do que uma ovelha. Mateus capítulo 12, versículo 12. O homem é a obra-prima da criação. A narração bíblica exprime isto, distinguindo nitidamente a criação do homem da criação das outras criaturas. Existe solidariedade entre todas as criaturas pelo fato de terem todas o mesmo Criador e de todas estarem ordenadas à sua glória. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor irmão Sol, que clareia o dia, e com sua luz nos ilumina. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde, é preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridas flores e ervas. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e o servi com grande humildade. São Francisco de Assis. O sábado, fim da obra dos 6 dias. O texto sagrado diz que Deus concluiu no 7º dia a obra que tinha feito, e assim o céu e a terra foram terminados. No 7º dia Deus repousou e santificou e abençoou este dia. Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. Essas palavras inspiradas são ricas de ensinamentos salutares. Na criação, Deus depositou um fundamento e leis que permanecem estáveis, nos quais o crente pode se apoiar com confiança e que para ele serão o sinal e a garantia da fidelidade inabalável da aliança de Deus. Por sua parte, o homem deverá se conservar fiel a este fundamento e respeitar as leis que o Criador inscreveu nele. A criação está em função do sábado, portanto, do culto e da adoração de Deus. O culto está inscrito na ordem da criação. Nada se anteponha à obra de Deus, diz a regra de São Bento, indicando assim a ordem correta das preocupações humanas. O sábado constitui o coração da lei de Israel. Observar os mandamentos é corresponder à sabedoria e à vontade de Deus expressa em sua obra de criação. O 8º dia. Para nós, porém, nasceu um dia novo, o dia da ressurreição de Cristo. O 7º dia encerra a primeira criação. O 8º dia dá início à nova criação. Assim, a obra da criação culmina na obra maior da redenção. A primeira criação encontra seu sentido e seu ponto culminante na nova criação em Cristo, cujo esplendor ultrapassa o da primeira. Resumindo, os anjos são criaturas espirituais que glorificam a Deus sem cessar e servem a seus desígnios salvíficos em relação às demais criaturas. Ad omnia bona nostra cooperantur angeli. Os anjos cooperam para todos os nossos bens. Os anjos cercam Cristo, seu Senhor. Servem-no particularmente no cumprimento de sua missão salvífica para com os homens. A Igreja venera os anjos que a ajudam em sua peregrinação terrestre e protegem cada ser humano. Deus quis a diversidade de suas criaturas e a bondade própria delas, sua interdependência e ordem. Destinou todas as criaturas materiais ao bem do gênero humano. O homem, e por meio dele a criação inteira, destina-se à glória de Deus. Respeitar as leis inscritas na criação e as relações que derivam da natureza das coisas é princípio de sabedoria e fundamento da moral.
Como um comentário adicional, vamos ouvir hoje a leitura de uma catequese do Papa São João Paulo II. João Paulo II, Audiência Geral, quarta-feira, 15 de janeiro de 1986. A verdade da criação é objeto e conteúdo da fé cristã. Só está explicitamente presente na revelação. Na verdade, é encontrada apenas muito vagamente em cosmologias mitológicas fora da Bíblia, e está ausente das especulações de filósofos antigos, mesmo os maiores como Platão e Aristóteles, que, no entanto, elaboraram um conceito bastante elevado de Deus como ser, totalmente perfeito, como absoluto. Somente a inteligência humana pode vir a formular a verdade de que o mundo e os seres contingentes, não necessários, dependem do absoluto. Mas a formulação dessa dependência como criação, portanto baseada na verdade sobre a criação, pertence originalmente à revelação divina, e nesse sentido é uma verdade de fé. Esta formulação é proclamada no início das profissões de fé, começando pelas mais antigas, como o Credo Apostólico: creio em Deus, Criador do céu e da terra, e o Credo Niceno-Constantinopolitano: creio em Deus, Criador do céu e da terra, de tudo o que é visível e invisível, até aquela pronunciada pelo Papa Paulo VI e que leva o título de Credo do Povo de Deus. Cremos em um só Deus, Criador das coisas visíveis, tal como este é o mundo em que se passa a nossa vida fugaz, das coisas invisíveis, como os espíritos puros, que se chamam anjos, e Criador em cada homem de sua alma espiritual e imortal. No credo cristão, a verdade sobre a criação do mundo e do homem por obra de Deus ocupa uma posição fundamental devido à particular riqueza do seu conteúdo. Com efeito, não se refere apenas à origem do mundo como resultado do ato criador de Deus, mas também revela Deus como Criador. Deus que falou pelos profetas e mais recentemente pelo seu Filho, conforme o início da carta aos Hebreus, deu a conhecer a todos os que aceitam a sua revelação, não só que criou precisamente o mundo, mas sobretudo o que significa ser Criador. A Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento, está impregnada, com efeito, da verdade sobre a criação e sobre Deus Criador. O primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, começa com a afirmação desta verdade: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Numerosas passagens bíblicas voltam a esta verdade, mostrando quão profundamente penetrou a fé de Israel. Vamos nos lembrar de pelo menos alguns deles. É dito nos Salmos: ao Senhor pertence a terra e tudo o que a preenche, o orbe e todos os seus habitantes. Ele a fundou sobre os mares. Salmo 24, versículos 1 e 2. Vosso é o céu, vossa é a terra, vós fundastes o orbe e tudo o que ele contém. Salmo 89, versículo 12. O mar é dele, porque ele o fez, a terra seca que as suas mãos modelaram. Salmo 95, versículo 5. A sua misericórdia enche a terra, a palavra do Senhor fez o céu, porque ele a disse e ela existiu, ele a ordenou e ela surgiu. Salmo 33, versículos 5, 6 e 9. O autor do livro da sabedoria professa a mesma verdade. Deus dos pais e Senhor da misericórdia, que com a tua palavra fizeste todas as coisas.
Sabedoria, capítulo 9, versículo 1. E o profeta Isaías diz na primeira pessoa a palavra de Deus Criador: Eu sou o Senhor, aquele que fiz tudo. Isaías capítulo 44, versículo 24. Não menos claros são os testemunhos do Novo Testamento. Assim, por exemplo, no prólogo do Evangelho de João se diz: No princípio era o Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos 1 e 3. A carta aos Hebreus, por seu lado, afirma: Pela fé conhecemos que os mundos foram ordenados pela palavra de Deus, de modo que o visível se originou do invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Na verdade da criação expressa-se o pensamento de que tudo o que existe fora de Deus foi chamado à existência por Ele. Na Sagrada Escritura encontramos textos que falam disso claramente. No caso da mãe dos 7 filhos, de que fala o livro dos Macabeus, que diante da ameaça de morte anima o mais novo deles a professar a fé de Israel, dizendo-lhe: Olha o céu e a terra, do nada Deus fez tudo, e toda a linhagem humana surgiu da mesma maneira. Segundo o livro dos Macabeus, capítulo 7, versículo 28. Na carta aos Romanos, lemos: Abraão acreditou em Deus, que vivifica os mortos e chama o que é da mesma forma que o que não é. Romanos capítulo 4, versículo 17. Criar significa então fazer do nada, chamar à existência, isto é, formar um ser do nada. A linguagem bíblica sugere esse significado já na primeira palavra do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O termo criou traduz o hebraico bará, que expressa uma ação de poder extraordinário, cujo único sujeito é Deus. Com a reflexão pós-exílica, compreende-se cada vez mais o alcance da intervenção divina inicial, que no segundo livro dos Macabeus é finalmente apresentada como produzindo do nada. Os padres da Igreja e os teólogos esclarecerão ulteriormente o sentido da ação divina, falando da criação do nada, creatio ex nihilo, mais precisamente ex nihilo sui et subiecti. No ato da criação, Deus é o princípio exclusivo e direto do novo ser, com exclusão de qualquer matéria pré-existente. Como Criador, Deus está de alguma forma fora da criação, e a criação está fora de Deus. Ao mesmo tempo, a criação está completa e totalmente em dívida com Deus em sua própria existência, de ser o que é, porque se origina completa e plenamente no poder de Deus. Também pode ser dito que através do poder criativo, a onipotência, Deus está na criação e a criação está nele. No entanto, esta imanência de Deus em nada diminui a transcendência que lhe é própria em relação a tudo aquilo a que dá existência. Quando o apóstolo Paulo chegou ao Areópago de Atenas, assim falou aos ouvintes ali reunidos: Ao passar e contemplar os objetos de vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Reverenciado é aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo, e tudo o que nele há, é Senhor do céu e da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 23 e 24. É significativo que os atenienses, que reconheciam muitos deuses, o politeísmo pagão, ouvissem essas palavras sobre o único Deus Criador sem levantar objeções. Este detalhe parece confirmar que a verdade sobre a criação constitui um ponto de encontro entre homens que professam religiões diversas.
Talvez a verdade da criação esteja enraizada de modo original e elementar nas diversas religiões, mesmo quando não encontram conceitos suficientemente claros, como aqueles contidos na Sagrada Escritura. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!